paz do Senhor, igreja, amém? O Espírito Santo está aqui, amém? E onde o Espírito está, a alegria. Irmãos, nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem bastante conhecida. Eu quero deixar para os irmãos alguns versículos que Deus colocou no meu coração, que diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1, e diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé a congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos de gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Até aqui, irmãos. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida. É uma passagem que fala sobre um dos melhores, um dos maiores reis que Deus levantou na terra ali de Judá, chamada Josafá. E, amados irmãos, ele estava reinando e de repente surgiu uma notícia que havia de vir contra ele uma grande multidão. E o povo de Judá, irmãos, e o povo de Deus, eles não eram um povo de batalha, não eram um povo de luta, mas eles eram um povo, irmãos, que serviam ao Senhor. E esses homens então juntaram os reis e vieram uma grande multidão. E Josafá, a palavra nos revela, meus irmãos, que ele apregoou um jejum e se colocou a buscar o Senhor. Ele não correu atrás de pessoas, ele não correu atrás de seres humanos que nesse contexto não poderia ajudá-lo. Quando ele soube que havia uma grande multidão de inimigos que estavam subindo contra ele, ele foi buscar o Senhor dos exércitos. Ele foi buscar aquele que poderia resolver o seu problema. Se tinha alguém que poderia ajudar Josafá, esse alguém era Deus. E ele sabia o qual Deus ele servia. Meus amados, ele buscou o Senhor. O Senhor então levantou um profeta no meio da congregação e disse para ele: Josafá, esta peleja você não tem que pelejar. Ficai-vos parado e vede o grande livramento que o Senhor te dá. Existem batalhas, existem pelejas que Deus, Ele nos empurra para que nós venhamos estar indo de encontro com ela, porque Deus sabe que nós certamente poderemos vencê-la. Mas existem batalhas as quais Deus sabe que nós não poderemos vencê-la. Então Deus nos coloca para a retaguarda e Ele entra à frente e Ele diz: fica parado, porque essa peleja não é sua, mas essa peleja é minha. E Deus então disse para Josafá através da boca de um profeta: fique parado. É difícil ficar parado quando nós sabemos que o problema está vindo, está crescendo de frente. É difícil ficar parado quando você vê um exército de egípcios vindo contra a sua vida, como houve ali no tempo de Moisés. E havia muralha dos dois lados, o mar vermelho na frente e o exército de Faraó atrás. É difícil nós ficarmos parados. O fácil é nós fazermos alguma coisa. Mas quando Deus pede para mim e para você ficarmos parados, é difícil. Ficar parado é uma arte, ficar parado é um dom que precisa ser exercitado. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos enfrentar o inimigo. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos ir sozinhos lá, porque Deus está conosco. Mas muitas das vezes Deus diz para mim e para você de passagem: fique parado, porque a peleja não é sua, mas a peleja é do Senhor dos exércitos.
E Deus, meus amados irmãos, dará a vitória para nós. Eu sei que Deus está falando com alguém nessa noite, para que você não faça nada, para que você não entre nas questões que não lhe diz respeito, para que você não vá de encontro com o inimigo que te afronta. Mas Deus manda te dizer nessa noite: fica parado, porque eu te darei a vitória. E é difícil ficar parado. É difícil, nós temos que ficar parados aguardando a vontade de Deus. Eu sei o que é esperar, e muitos aqui sabem o que é esperar. Quando Deus fala, fica quieto, deixa que a peleja é minha, nós temos que ficar calados e ficar quietos. Por mais que você esteja com a razão, por mais que você esteja certo, por mais que você esteja certa, aguarda no Senhor, espera nele, e tudo Ele fará para você. Porque Deus agindo, irmãos, ninguém pode impedir. Deus agindo na minha e na sua vida, ninguém pode impedir. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, e que no momento exato, Ele envia, irmãos, a vitória, Ele envia o livramento de dar a vitória. Josafá, irmãos, ele não pegou o WhatsApp, Josafá não entrou no Facebook, Josafá não ligou para profeta nenhum. Josafá foi buscar o Senhor em oração e jejum, e colocou toda a igreja de Israel para orar e jejuar também. E quando todos se oraram, pediram a misericórdia de Deus, Deus então levantou um profeta e lhe deu a resposta que viria: a vitória será tua. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que Deus é tão tremendo, que Deus colocou os inimigos um contra o outro. Eles lutaram um contra o outro e se mataram em si próprio. E quando Josafá chega no outro dia lá para lutar, não tinha um sequer vivo, um só mesmo estava de pé. Só ficou o quê? Os despojos. Deus está dizendo para alguém nessa noite: se você tão somente me obedecer e aguardar mais um pouco, e esperar aquilo que eu te prometi, você não precisará levantar uma palavra, porque Deus te dará a vitória. E Deus manda te dizer mais uma coisa: Deus manda dizer que além de te dar a vitória, tem uma grande bênção para chegar na sua vida, que é os despojos do inimigo. Foram tão grandes os despojos que precisou ficar 4 dias para poder colher todos os despojos. Quando Deus está na frente, você não precisa lutar. Fique parado, espera no Senhor, o Senhor te dará a vitória. Ali tem um vale que chama Vale de Peraca, significa no hebraico Vale das Bênçãos. Então, meus amados irmãos, que nessa noite você pode estar passando pelo Vale da Sombra da Morte, mas Deus está dizendo: não temas, porque esta peleja não é tua. Eu te guardo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Amém, igreja? Eu vou ser bem breve, porque a noite é curta e tem muita coisa para acontecer. Mas Deus vai continuar falando com você. E Deus manda te dizer: lembra-se, não faça nada. Os próprios inimigos se destruirão um contra o outro. Os inimigos da tua vida se destruirão um contra o outro. Essa luta não é tua, essa luta é do Senhor Jeová. Quantos creem assim? Dê uma salva de palmas para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, porque Ele merece. A vitória é nossa nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe e agradeço. Em nome de Jesus.